A graça e a paz, amados irmãos. Amém? É um motivo de muita alegria poder estar colaborando com a obra do Senhor. Estava falando com o Monique também há um tempo atrás que quando surgiu a ideia do Ministério Oasis, uma das missões que a gente colocou era implantar amizades dentro da igreja. Porque a gente cria que essas amizades, ela influenciariam cada vez mais estarmos dentro da igreja. Eu sempre tive companhias dentro da igreja, sempre tive pessoas que, quando eu era criança, eu já falei aqui umas vezes, algumas outras vezes, eu não gostava de vir à igreja. Eu vinha porque minha mãe me trazia, muitas das vezes, esforçado, não queria acordar cedo. Mas quando eu tive um amigo aqui na igreja, parecia ser mais confortável ter a presença, a ajuda. Então é muito do que a Bíblia fala, que se um cair, o outro levanta. Então essa é a importância da gente ter amizades. A Bíblia vai dizer que ele não criou o homem para que vivesse só. Então ele fez, quando ele fala no texto, ele fala que fez uma mulher, né, para o ajudar. Mas durante toda a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre colocou pessoas para andar com pessoas, para estarem unidas em um propósito, para andarem juntos, caminhar, sabendo que, como vai falar, dizem em Provérbios, que tem melhor paga em seu salário, é melhor dois do que um que tem melhor paga em seu salário. Se um caiu, o outro levanta. Dois se aquecem, um só não tem como se aquecer. Então, diversas vezes a gente vai aprender que é melhor estar acompanhado. Agora, a gente tem que saber que a gente precisa estar acompanhado de boas companhias. 2 Samuel, capítulo 23, verso 15. Ande com pessoas que têm os mesmos propósitos que você. Ande pessoas que têm a vontade de ver seus sonhos e projetos, bons sonhos e bons projetos, porque às vezes a gente tem sonhos que não são bons, mas nossos bons sonhos e projetos alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 15, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Davi expressou este forte desejo, não era qualquer desejo, tá? Não era qualquer coisa, era um forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi, ele quer beber uma água da cisterna de Belém. E só para vocês entenderem o contexto, porque é simples, né? Beber uma água. Mas naquele contexto. Juliana tá bebendo água agora. Mas naquele contexto, Julie, a cidade de Belém estava tomada pelos filisteus. Então era um grande perigo ir lá buscar água, já que eles eram rivais e teriam um grande conflito. Só que o versículo 16 vai falar que Davi, ele não estava só. O versículo 16 vai falar que Davi, ele não andava com ímpio. A Bíblia vai falar que Davi, ele não estava acompanhado de escarnecedores e de pecadores. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó. Então, como é que está na sua Bíblia? Aqueles três valentes. Outras versões dizem assim, aqueles três poderosos. Davi, ele matou o gigante, não foi isso? Ele era valente. Davi, ele era um homem corajoso. Valente anda com valente. Então, Davi, por ser valente, ele tinha mais três valentes andando com ele. Então, a Bíblia vai dizer que aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, passaram o acampamento, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Para Davi, a Bíblia vai começar dizendo que ele teve um forte desejo de beber da água da cisterna de Belém. Quando ele viu os valentes trazendo a água, ele pensou, muito, eu imagino, né? Muito melhor é ter esses três valentes aqui comigo, na minha companhia,
do que beber dessa água. Tem muito mais proveito. O desejo dele foi passado de lado. Tem muitos mais proveitos andar em boas companhias do que experimentar o meu forte desejo, para que todos entendam. Então, Davi, ele era valente, matou o gigante, a Bíblia vai dizer que ele matou o leão, matou o urso. Ele não podia andar com gente covarde. Se Davi falasse assim, ai, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, mas está rodeada por filisteus, né? Aí o outro fala, não, velho, vou nada, tá doido? A gente vai chegar lá, vai morrer. Eu vou lá pra morrer, a gente não vai nem trazer a água e nem vai voltar. A gente vai ficar no meio do caminho mesmo. Mas, aí pode ter outro que chegou assim, véi, você sabe quem tá pedindo? É o cara que matou Golias, pô. É o valente que tá pedindo. É o cara que, quando todo mundo tava com medo, amedrontado, ele conseguiu matar o gigante. Vamos lá por ele. Vamos lá. Ainda que a gente não consiga sozinho, os três, né? Vai ver, três é melhor que um, né? Se dois é melhor que um, imagine três. E aí eles foram e conseguiram trazer essa água. Então, se você quer ser valente, ande com pessoas valentes. Traga para o seu meio pessoas valentes. Você quer ser corajoso? Ande com pessoas corajosas. Se você é trabalhador, você vai andar com preguiçoso? Vai? Não vai, né? Se você é trabalhador, você não anda com preguiçoso. Se você é valente, você não anda com covarde. E se você é cristão, você anda com ímpio, com pecador, com escarnecedor? A conta não fecha, né? A conta não bate. Então, a gente precisa fazer esse processo seletivo em nossas amizades. A gente precisa ver quem é que está nos acompanhando. Se a gente der uma olhada para trás, isso aqui em qualquer faixa etária de idade que você tenha, e você vê o tanto de situações que você já passou por questões de estar acompanhado por pessoas que não deveria estar, você vai ver o quanto de sofrimento você poderia ter evitado na sua vida. E isso eu garanto que do mais novo ao mais velho que está aqui. Porque desde muito novo a gente começa a se relacionar com pessoas, né? No colégio. A gente assistiu num filme ontem sobre traição da melhor amiga. A pessoa que estava ali do lado, a pessoa que estava incentivando ela a gerar um relacionamento foi a primeira a trair. Então, isso acontece na vida real. Que a gente assistiu num filme, apesar de ser fatos reais, isso acontece na vida real e é muito verdadeiro. Então, dia após dia a gente precisa ver quem está na nossa companhia, quem está do nosso lado. A gente costuma dizer lá no trabalho que o mais importante é quem está contigo na trincheira, sabe? No ambiente de guerra, você olha pro lado assim, aqueles que eles vão, não sei como é que chama, mas que o exército faz. E você olhar ali para quem está do seu lado, você sentir confiança, você ver que é um valente, que é uma pessoa que gera um certo conforto na sua jornada, na sua guerra, vamos chamar assim, no seu conflito, você consegue caminhar em paz com mais tranquilidade. Amém? A segunda história a Bíblia vai trazer lá em 2 Reis, capítulo 5, o versículo é o 13. Você precisa ter por perto pessoas que vão tornar o seu sonho realidade. Os seus bons sonhos em realidade. 2 Reis, capítulo 5, o versículo é o 13. Todos encontraram? É uma história bastante conhecida que fala sobre Naamã. Acredito que todos já escutaram essa história. E vai dizer assim o texto, ó. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai,
Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o 13, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. O 14 vai dizer que Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Para quem não conhece a história, Naamã ele era o comandante do exército. E de repente ele apareceu com lepra. E aí, em uma dessas batalhas, ele leva uma menina como serva, né, do povo de Israel. E essa menina conta para a esposa dele, na verdade, que se ele procurar um profeta em Israel, certamente ele ficaria curado dessa lepra. E aí a gente vai ver na história que primeiro ele manda uma carta para o rei pensa que ele está querendo afrontar o rei pedindo para ser curado, porque o rei ele não tem esse poder de curar, e aí ele rasga as vestes, acha que é para criar uma nova guerra. Só então aquele burburinho, aquela confusão deve se espalhar pela cidade que chega ao ouvido de Eliseu. E aí Eliseu manda que chamem ele, né? E então Naamã vai até a casa do profeta Eliseu. E quando chega na casa do profeta, e ele é um comandante, só para ficar fixo na sua mente isso, ele é o top do exército. E quando ele chega lá, bate na porta de Eliseu, Eliseu nem vai lá na porta. Eliseu manda o servo ir falar que era para ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí quando Naamã escuta isso, vê que nem Eliseu chegou lá, ele provavelmente se sentiu inferior, não sei. E a Bíblia fala que ele deu as costas e se foi. Ele já estava voltando para a região dele, para a Síria. Ele já estava voltando, e aí um dos soldados dele, um dos que o acompanhavam, um dos que estavam do lado dele no dia a dia, chega e fala assim, como foi no versículo 13: Os seus servos lhe disseram: Meu pai, olha como é um conselho de uma pessoa que quer o seu bem. O conselho de uma pessoa que quer que você vença, que quer que você alcance misericórdia. Um conselho de uma pessoa que quer que você viva bem verdadeiramente. Não uma felicidade passageira, não uma cura momentânea, mas um algo eterno. Então ele chega para o comandante, o servo chega para o seu senhor e fala assim: ó, Meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? E certamente faria. Certamente faria. Se pedisse para entregar, às vezes, metade dos bens, ele entregaria para ser curado. A gente fala muito sobre Schumacher, né? Que passou por aquele acidente, que andando na neve ficou totalmente debilitado. E às vezes a gente conversa lá em casa sobre isso e fala assim: Poxa, se esse cara talvez pudesse dar todo o dinheiro que tivesse para voltar a ficar bem, eu tenho certeza que ele daria, que era um homem muito rico. E Naamã talvez a mesma coisa, só que aí ele pediu uma coisa simples, pediu uma coisa simples. Naamã cego, do jeito que estava, de às vezes pelo ego inflamado, tipo, eu sou um comandante, na minha cidade tem rios mais limpos, eu vim até aqui para me mergulhar no Rio Jordão, por cara nem me receber, mandar o servo dele vir falar comigo, eu vou embora. E aí, se ele tivesse mal acompanhado, é isso mesmo, meu comandante. Esse cara aí tá com nada. Oxi, já viu meu comandante mergulhar no Rio Jordão? Bora pra casa. Mas não, ele estava acompanhado de pessoas boas. Ele estava acompanhado de pessoas que queriam ver ele bem, que queriam ver ele vencer, ele prosperar, queriam ver ele crescer. E aí ele vai falar: quanto mais quando ele apenas, olha, ele ainda menosprezou, botou apenas, só isso. Ele diz que se lave e será purificado. E aí a Bíblia vai dizer que Naamã escutou esse conselho dessa boa companhia e foi curado. Deus agiu de misericórdia e ele foi curado. Então, se permita também
estar acompanhado de pessoas que te servem. Muitos jovens vão ter futuramente também cargos de liderança. Muitos adultos aqui já têm cargo de liderança e vão estar acompanhados de funcionários, de empregados, de pessoas que lhe devem uma palavra, lhe devem satisfação. E a gente precisa estar cercado também em todos os âmbitos, em todos os cargos, em todas as faixas, os níveis de pessoas que que agem de maneira pura, que agem de maneira com que quer te ver edificados, de maneira que não seja como os ímpios, que não seja como os zombadores, nem como os escarnecedores. Então, para todas as áreas da nossa vida, seja amizade, no nosso emprego, no nosso colégio, que a gente vai fazer trabalho de ciência, de história, o que a gente for fazer, se cerquem de pessoas justas, de pessoas cristãs, de preferência, de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que vocês. Pedro ainda não me convenceu, ainda não quero isso para mim. Vamos ver uma história de uma pessoa que está em 2 Samuel, capítulo 13, que não leu o Salmo primeiro. Essa pessoa ela não leu o Salmo primeiro, ela não leu o que a Bíblia diz que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Ela não leu o que a Bíblia diz que a gente não deve se deter no caminho dos pecadores. Ela não leu que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. E aí o preço que ela pagou foi muito grande. Que bom que vocês já leram isso, né? Amém? Amém. 2 Samuel capítulo 13. Todos encontraram? A Bíblia vai contar a história de Aminon e Jonadab. A Bíblia vai contar sobre uma amizade aqui. Agora uma amizade que não é aconselhada pra ninguém. A Bíblia vai dizer assim, ó. Depois de algum tempo, Aminon, filho de quem? Davi era um rei, né? Quantos aqui são filhos do rei? Ninguém? Ninguém? Amém. Vocês são filhos do rei. Vocês são filhos do rei dos reis. E se você não estiver atento, até como filho do rei, você pode tropeçar. Aminon era um filho do rei. Ele tinha praticamente tudo o que quisesse. Mas tinha uma coisa que ele não podia ter, e o texto vai falar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha o quê? Vocês estão fracos hoje. Aminon tinha o quê? Um amigo, amém. Um amigo muito astuto, muito sagaz, em algumas palavras, algumas escrituras vai dizer, chamado Jonadab. Aminon ele tinha um amigo ímpio, um amigo pecador, escarnecedor. E aí, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, era primo também de Aminon. Além de amigo, era primo, era da mesma família. E ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Você percebe o grau de amizade aqui a ponto dele, eles eram próximos. Ele percebeu que o amigo dele, e era amigo mesmo, tá? Não era colega, era amigo, um amigo ruim, mas era amigo. Ele fala que você está porque todo dia você está abatido. Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Aí o amigo vem com a solução. Você tem uma dor, eu tenho uma solução para você. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon, bobinho, aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo,
Aminon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão, Aminon, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestida uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Você percebe o quão grave é esse texto? É muito forte. É muito forte seguir os conselhos dos ímpios. E você percebe que na história de Naamã, quando ele recebe um conselho, era para algo eterno, para algo que ia gerar um fruto eterno, para algo que geraria uma qualidade de vida melhor, para algo que faria ele se sentir bem verdadeiramente. Quando Jonadab dá um conselho a Aminon, aquele conselho, ele gera tristeza. A Bíblia fala que o que antes ele sentia como paixão, tem uma aversão e ele já não gosta mais dela instantaneamente. Depois que ele comete tal ato, ele expulsa ela. E aqui o que você vai ver é que o amigo dele deu o conselho e foi embora. Na hora que ele precisava de um conselho bom, ele não estava lá. Na hora que ele se deparou com a situação, ele não estava lá. A irmã, a Tamar, ainda tentou trazer uma solução que provavelmente daria certo se tivesse o acordo com o rei, de acordo com o costume daquela época, mas ele não quis ouvir. Ele preferiu ouvir o conselho do amigo ímpio. E aí, se você for ler depois a história, você vai ver que ele é morto pelo próprio irmão. As consequências por este pecado, elas são muito grandes e gera toda uma cascata de erros, uma cascata de consequência, uma série de pessoas machucadas por causa de um conselho. Por causa de um conselho, muitas pessoas sofreram. E isso é muito forte. Isso aqui não é um conto de fada, isso é uma história real. E isso acontece nos dias de hoje. Conselhos ruins que chegam ao ouvido dos jovens, e as pessoas costumam dizer que os jovens são fracos. Eu discordo disso, não acho que vocês sejam fracos. A palavra diz que jovens são fortes e já venceram o maligno. E por o maligno saber que vocês são fortes, que vocês vencem ele, já venceram e vencem constantemente, é que eles botam muito mais provas. Eles querem de todo jeito ganhar. E aí a gente vê que a gente passa por diversas adversidades, e eu costumo dizer para eles, para não se abaterem, para não esmorecer, porque as provas virão em todas as fases da nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente se abate, a gente se esmorece, a gente está dando um gostinho de vitória para o inimigo.
mas a gente sabe que ele já é derrotado. E nós, a Bíblia vai dizer que somos mais do que vencedores. E o conselho, a gente precisa ter muito cuidado. A minha avó, eu vou lembrar de todos os ditados que ela falava pra mim. Ela falava também que é melhor ouvir cuidado do que coitado. Então, é bom a gente ouvir conselhos. É muito bom. A sabedoria, né? Na multidão de conselhos. Porém, você precisa passar um filtro nesses conselhos. Você deve pensar, o que é que isso vai gerar lá na frente? O que vai gerar se eu colocar essa ideia em prática de fingir que eu tô doente, de chamar minha irmã para fazer um bolo, sendo que eu tô apaixonado por ela? O que é que isso vai gerar lá na frente? Ele não pensou nisso. Porque se ele pensasse nisso, talvez ele tentasse pelo plano de Tamar. Talvez ele pensasse, não, se eu conversar com meu pai, ó meu pai, tô apaixonado pela minha irmã. E isso tá me adoecendo. Ele se abriu com o pai, sabe? Tá me adoecendo. Existe alguma possibilidade? Não existe. Vamos orar aqui para Deus tirar isso de dentro de você, porque não tem como, é sua irmã. Existe, mas a maneira certa é desse jeito. Mas não. Ele segue o conselho do ímpio sem pensar o lá na frente, e aí cai e tropeça. O conselho bom, ele tem o mesmo efeito. O conselho bom, ele tem o mesmo efeito de, como oásis que a gente fala, né? De gerar bênção também na vida de outras pessoas. Então, se apeguem em escolher suas amizades, se apeguem em escolher com quem você anda, se apeguem a andar segundo o conselho dos justos, de pessoas que têm uma certa experiência na palavra de Deus. Busquem se aconselhar com o pastor, busquem se aconselhar com pessoas que vocês veem uma caminhada digna, uma caminhada pura, porque isso vai gerar muito valor na vida de vocês. Se vocês forem se apegar em conselhos de ímpios, hoje os conselhos dos ímpios não precisam nem estar no nosso lado fisicamente, até no Instagram. Hoje a gente vê no Instagram muitas pessoas dizendo que tanto faz, que não é bem assim, que se você fizer, o que importa é sua felicidade, o que importa é você se aceitar. Isso é uma grande mentira que o inimigo inventou. É uma grande mentira para enganar a muitos cristãos. E não só jovens, tá? Para enganar muitos adultos também, enganar muitas crianças, enganar muitos idosos, mas também enganar muitos jovens. Então, escolha o que vocês vão escutar, o que vocês vão ver, o que vocês vão, quem você vai colocar do seu lado, para assim você viver feliz. O grande desafio nosso são as nossas companhias. O grande desafio da nossa conexão com Deus são nossas companhias, nossas amizades, nossas condutas, né? Mude hoje as suas influências, quem você lê, quem você ouve, com quem você anda. Não vai dar para viver algo novo fazendo as mesmas coisas. Você já viu que tem pessoas que não cabem nos seus propósitos e elas precisam ser tiradas. Selecione. A Bíblia conta a história sobre Gideão, que ele escolheu não sei quantos mil, mas de pouco em pouco Deus foi selecionando quem deveria realmente ficar, e no final ficou 300, não é isso? Então, de não sei quantos mil, apenas 300, Deus falou assim: essa é a quantidade para andar com você. Essas pessoas são as boas companhias para andar com você. Na nossa vida vai passar uma enxurrada de pessoas. Vocês vão ver que pessoas têm 4 mil, 5 mil, 10 mil seguidores no Instagram. Às vezes de pessoas que conhecem, mas porque muitas pessoas passam pela vida, mas muitas pessoas são só para passar mesmo. Poucas são para ficar. E a gente precisa saber disso. O processo seletivo nas nossas amizades, ele é totalmente benéfico. Ele põe as pessoas no seu devido lugar. Dificilmente você vai conseguir ser fiel andando com infiel. Dificilmente você vai ser alegre andando com pessoas tristes. Você dificilmente, e aqui eu vou até pedir para vocês abrirem
em Isaías capítulo 6, já está encerrando, mas para não ficar em minhas palavras também, Isaías capítulo 6. Dificilmente você vai ter um vocabulário puro andando com gente impura. A Bíblia vai dizer assim, ó, Isaías capítulo 6, vou ler a partir do 1. Todos encontraram? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Dificilmente você vai ter um linguajar puro andando no meio de pessoas de linguajar impuro. A Bíblia fala isso através da vida de Isaías, que por ele andar com o povo, viver no meio de um povo de lábios impuros, os lábios dele se tornaram impuros. Então, a gente vai ver que Isaías foi um grande profeta, profetizou grandes coisas, tanto da vinda de Jesus como da segunda vinda também. Mas, naquele momento que ele estava vivendo com aquele povo, ele estava sendo influenciado, estava sendo contaminado por aquele povo. Então, saiba disso. E é bom você saber que você é influenciável. Você é, eu sou, todos nós somos. Quem disse que não é, está totalmente equivocado. Mas a grande sacada disso é que a gente escolhe quem vai nos influenciar. Então escolha hoje ser influenciado por boas pessoas. Escolha hoje andar com pessoas boas. Escolha hoje andar com pessoas que chutam para o mesmo gol que você, que chutam para o mesmo lado. E assim vocês serão felizes e bem-sucedidos. E aí, tem pessoas que. Existem vários tipos de pessoas, né? Existem pessoas que são cheias de amigos, tem pessoas que são bem sociáveis, mas tem pessoas que não tem ninguém. Tem pessoas que falam, ah, isso não é um problema pra mim, que eu só ando só, eu sou sozinho, eu não tenho amigo, no máximo pessoas que eu falo assim, bom dia, tchau. E eu digo uma coisa pra você, é muito bom ter amigo, tá? É muito bom você estar em comunhão, viver em comunhão. Inclusive, a gente tem feito isso ao longo desse mês com mais firmeza, com mais assiduidade. No caso da gente estar se reencontrando, estar fazendo encontros durante os sábados, para viver em comunhão mesmo, fortalecendo essa amizade dentro da casa do Senhor, porque é muito bom você ter com quem contar. Mas, ainda assim, que você não tem um amigo físico, eu quero te dizer que você pode ter o melhor amigo de todos, que é Jesus. A Bíblia vai dizer que Aminon ele morreu, né, pelo pecado dele. Mas quando Lázaro, que era amigo de Jesus, morreu, ele ressuscitou. Jesus ele é o melhor amigo que a pessoa pode ter, que qualquer pessoa pode ter. Amigo para todas as horas. Sabe quando a gente se despede do amigo que a gente vai para casa, ele vai para casa dele? Jesus ele vai com a gente em todos os ambientes. A Bíblia fala que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. Jesus está contigo. Você não tem por que viver em solidão, viver em carência, buscando ser aceito por outras pessoas, por outras coisas. Jesus, eu ouvi um pastor uma vez falando isso e é muito certo que Jesus ele é do tamanho certinho do vazio que você sente no seu coração. O tamanho do vazio que você sente, Jesus ele é desse tamanho. Ele te preenche.
É, escolha hoje, se você ainda não fez essa escolha, viver com Cristo. Porque você vai ter paz, vai continuar tendo conflitos, tá? Vai continuar tendo dificuldades, vai continuar tendo vontades, fortes desejos, necessidades, mas com Cristo você vai conseguir ter paz em todas essas coisas. Você vai conseguir ser bem-aventurado, você vai conseguir ser feliz caminhando com Ele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque cremos, Senhor Deus, na Tua promessa que o Senhor nos fez de que estaremos conosco todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas te pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos dê sabedoria para escolher as nossas amizades, escolher as pessoas que estarão caminhando junto conosco, ó Pai. Nos traz, Senhor Deus, de forma clara para o nosso entendimento também quem são as pessoas que têm atrapalhado o nosso desenvolvimento, que têm atrapalhado essa conexão contigo, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor Deus, a tirar do nosso meio, a tirar do nosso caminho, para que possamos estar cada dia mais vivendo a Tua vontade, ó Pai. Que os nossos pés, Senhor Deus, ele nunca venha a se afastar dos Teus caminhos, ó Deus. Que nunca possamos estar olhando para a direita nem para a esquerda, mas seguindo sempre rumo ao alvo, ó Deus. E que sabemos disso, que precisamos tão somente de Ti, ó Pai, mas também sabemos o quanto as amizades, ela influencia nesse caminhar, ó Deus. Não permite que sejamos influenciados pelas mais companhias, pelas mais conversações, mas que possamos estar nos posicionando como verdadeiros filhos teus, como verdadeiros servos teus, que possamos estar demonstrando que somos cristãos, que possamos estar resplandecendo a tua luz no mundo dos ímpios, ó Pai, falando do teu amor, nos dá ousadia, nos dá coragem, Senhor Deus, para que onde a gente plantar a planta dos nossos pés, que possamos estar sendo reconhecidos como teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, ó Deus, que essa palavra fique guardada em nossos corações, para que não voltemos a pecar contra Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, de agora para todos sempre. Amém e amém.